E aí, galera, tudo bom com vocês? Dando continuidade aos nossos assuntos aí da mega revisão do Enem, nós vamos falar sobre acústica. A acústica é um dos assuntos que mais caem no Enem. Ela está entre os tops, toma ali os primeiros lugares, tá? E aí é um assunto muito importante que a gente precisa saber os conceitos básicos primeiramente, para a gente poder adentrar de fato ao assunto. Então, o que é que a acústica estuda? A acústica, ela é uma área de estudo da física que estuda todos os aspectos relacionados a ondas mecânicas, como o som, o ultrassom e as vibrações que se propagam em meios sólidos, líquidos e gasosos, certo? Então, quando a gente fala acústica, né, já nos remete à palavra som, tá? Então, vai estudar essas questões relacionadas às ondas mecânicas, como o som, ultrassom e essas vibrações que a gente tem, todas elas que se propagam, né, por meios materiais, seja ele sólido, líquido ou gasoso. A acústica ela se concentra no estudo de fenômenos como propagação, reflexão, absorção e interferência entre ondas sonoras. Na aula anterior, naquele mapa mental que a gente viu, tinha falando, né, sobre os fenômenos. A partir de agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses fenômenos, porque a acústica ela vai se concentrar mais nessas áreas, né, e estudar os fenômenos relacionados a essas ondas mecânicas, tá? E aí começamos a falar aqui sobre o som. O que é o som, na verdade? O som, ele é uma onda mecânica e, por esse motivo, só é capaz de se propagar em meios materiais, como ar, água ou em metais, certo? Então, o som ele consegue se propagar em todos esses meios, tá, gente? O som não se propaga apenas no ar, não, certo? Ele se propaga em meios sólidos, é, meios líquidos também, certo? E aí, ele fala também que o som, ela é uma onda tridimensional. A gente viu na aula anterior também que a característica tridimensional é quando aquela onda ela se propaga, né, em todas as direções. Aqui embaixo a gente tem a representação aqui dessa onda tridimensional. Isso aqui, gente, é a representação de uma onda sonora, a propagação do som, onde temos os três eixos aqui principais, certo? E elas conseguem se propagar em todas as direções possíveis, certo? Continuando aqui, o som, né? Elas são ondas longitudinais. A gente viu também na outra aula, no mapa mental, que as ondas elas podem ser transversais e longitudinais, certo? E nesse caso aqui, o som ela é uma onda longitudinal, onde essas ondas cujas vibrações elas são paralelas à direção de propagação. Nesse caso aqui, ó, nesse gráficozinho aqui, a gente tem a direção, né, de vibração delas, certo? E embaixo nós temos a direção de propagação também. Vocês podem ver que a direção aqui, ela está no mesmo sentido, né? Então, elas são aqui paralelas, ó, a direção de vibração e a direção de propagação. Então, por isso que as ondas sonoras são consideradas aí ondas longitudinais, cuja essas ondas elas têm vibrações paralelas à sua direção de propagação também. Aqui nessa representação da onda, a gente já viu na outra aula também essa representação, certo? Onde temos o comprimento de onda, que é o tamanho da onda, né, que é medida entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Temos a amplitude, que é a altura dessa onda, né?
A gente sabe também que o comprimento dessa onda ela é dada pela letra grega chamada lambda. E aqui temos uma curiosidade, certo? Os sons, né, audíveis pelos seres humanos se encontram dentro de um intervalo de frequências chamado espectro audível. Essas frequências aqui, gente, elas se distribuem na média entre 20 Hz e 20.000 Hz, tá? Sons de frequência inferiores a 20 Hz são chamados de infrassons, enquanto os sons de frequência superior a 800 Hz são chamados de ultrassons. A detecção de ultrassons e infrassons, elas são usadas em uma grande quantidade de tecnologias e tem várias aplicações no mundo, tá, gente? Por exemplo, detecções de abalos sísmicos, nossos famosos terremotos, né? Então, elas conseguem medir, né, o abalo sísmico ali. Realização de exames, a ultrassom, né, ela está presente aí quando a gente faz algum tipo de exame, né, de ultrassom. A gente precisa ver algum órgão interno, a gente faz esse exame aí. Estudos de estruturas subterrâneas também, a gente consegue utilizar, né, os ultrassons, tá? Aqui a gente tem também um mapa mental que eu coloquei só para a gente dar um resumo aí sobre tudo isso, certo? Onde a acústica, né, ela tem várias características. A acústica ela vai estudar as ondas sonoras, né, a mecânica, onde necessita de um meio material para se propagar. E aí ela pode ser longitudinal, onde a vibração, né, é paralela à sua direção de propagação, que é o caso do som. O som também é tridimensional, onde ele consegue se propagar em todas as direções, né? O som ele tem essa capacidade aí de conseguir se propagar em todas as direções. E também é perceptível para a audição humana. A gente tem aí um espectro onde fala, né, a frequência que a gente consegue ouvir, os sons audíveis e os sons inaudíveis, tá? Tem até uma curiosidade, né, que os cachorros, os gatos, eles têm uma maior percepção de som do que nós humanos, certo? O timbre. O timbre ele é a composição harmônica produzida por determinada fonte. Ela distingue sons para uma mesma nota. Então, o timbre a gente pode dizer assim que é o som daquele instrumento, vamos dizer assim. O som de um piano é diferente do som do violão. Então, é o timbre, isso aí. Por exemplo, a minha voz é diferente da sua voz. Então, eu tenho um timbre diferente, tá? Então, é essa composição harmônica que é produzida, né, por uma determinada fonte. Se eu falar que é a mesma palavra que você, a gente vai falar a mesma palavra, só que vai ter um timbre diferente, né? A mesma coisa aqui, ó, distingue sons para uma mesma nota. Uma nota no violão dó é diferente de uma nota dó no piano, né? Então vamos associar timbre aí com instrumentos, certo? Intensidade. A intensidade está relacionada ao volume do som. Então a gente tem um som forte. O som forte tem grande intensidade. O som fraco, ele tem uma pequena intensidade. Temos a altura ou tom do som. Está relacionado aí à frequência. A alta frequência, o som alto, ela vai ter um som mais agudo. A baixa frequência, ela vai ter um som baixo, um som mais grave, certo? Em relação à reflexão do som, temos a ecolocalização, o eco, a reverbação e o reforço. São alguns fenômenos aqui de reflexão do som. E quanto à sua velocidade de propagação do som, temos aqui o meio gasoso, o meio líquido e o meio sólido. Lembrando que o meio sólido, ele se propaga muito mais rápido do que o meio líquido e o meio gasoso.
Então, gente, ó, dentre esses três aqui, gasoso, líquido e sólido, o som ele consegue se propagar muito mais rapidamente no meio sólido, tá? Então, quanto mais denso, mais rápido ele consegue se propagar, certo? Uma dica aí para vocês. E agora chegou nossa hora de praticar, né? Ver algumas questões aí do Enem pra gente resolver. Enem 2017. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao letra A, intensidade sonora do som de cada instrumento musical, potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais, diferentes velocidades de propagação do som emitido por cada instrumento musical, timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. E letra E, a altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. Então, como a gente viu ali no mapa mental, a gente falou um pouquinho sobre algumas características dos sons, né? A gente falou sobre essas características. Obviamente que é a letra D. São dois instrumentos diferentes. Então, nesse caso, se são dois instrumentos diferentes e estão tocando, né, a mesma nota, eu creio não, tenho certeza que está falando sobre o timbre, né? O timbre que vai dar essa diferenciação entre eles, mesmo tocando a mesma nota. São instrumentos diferentes, né? Então, cada um ele vai emitir, né, um timbre do som diferente. O violão ele vai emitir um e o piano ele vai emitir outro. Mas nesse caso aqui foi um piano e uma flauta, né? Então, são dois instrumentos diferentes e vão ter timbres do som diferentes também, mesmo tocando a mesma nota, certo? Então, a questão correta aqui é a letra D. Enem 2018. 2018 aí, viu, galera? Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões nas caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante e no segundo caso, ele mostra a ligação na qual a polaridade está invertida. Temos aqui as duas figuras. Quando a gente fala polaridade, a gente está falando de cargas, viu, gente? Então, temos aqui as cargas positivas, cargas negativas. Então, nesse caso aqui, a polaridade correta veio pelo fabricante, né? É essa primeira figura aqui, certo? Onde em E ele tem mais e menos, né? Positivo e negativo. E a caixa de som também está em E. Elas têm o mesmo polo, né? Positivo ligado com positivo e negativo ligado com negativo. E na outra parte também da caixa de som é a mesma coisa. A parte D ligado com a letra D. No caso são os alto-falantes, né? E e D, tá? E aí a gente consegue observar que eles têm as mesmas polaridades. Positivo aqui também, negativo e negativo, certo? Essa aqui é a polaridade correta que veio das especificações do fabricante. Já do outro lado nós temos a polaridade invertida, saída do equipamento de som. Temos aqui as polaridades invertidas, tá? Nesse caso aqui a gente tem, tá correto aqui ainda, né? Positivo e negativo, e aqui positivo e negativo, onde o alto-falante E está ligado com o alto-falante E. Nesse caso aqui a gente tem a diferença no alto-falante D, né? Ele mudou aqui, inverteu as polaridades, onde ele pegou o polo positivo e conectou com o polo negativo, certo? E do outro fez a mesma coisa, pegou o polo negativo aqui e
conectou com o polo positivo do outro alto-falante, certo? Então ele inverteu aí as polaridades. A gente viu aqui nos outros que as polaridades estão iguais, né? A polaridade correta. Mas nesse caso aqui ele inverteu, certo? O que ocorre com os altos-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Se a gente conectasse também, a gente invertesse aqui esse E, o que aconteceria com ele também? Então a questão ela pede isso, para a gente ver o que ocorre se os altos-falantes, né, E e D, eles forem conectados de acordo com essa segunda figura aqui. Se a gente invertesse essas polaridades também, tá? Letra A. O alto-falante E funcionaria, né, normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som. Letra B. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno de batimento. Letra C. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno conhecido como ruído, aquele chiado, né, no som, aquele ruído, certo? Letra D. Alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D, provocando um fenômeno de reverbação. Letra E. O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fases às emitidas pelos alto-falantes D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos polos equidistantes aos alto-falantes, tá? Essa, gente, é uma questão bastante interessante, porque ela nos permite compreender o funcionamento de uma caixa de som, né? Então, para essa questão, a gente pode utilizar um exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que são aquelas caixinhas JBL. Todo mundo já deve ter visto ou tem uma em casa, né? Então, aquela JBL, quando a gente liga numa caixa de som mais potente, a gente consegue ver aquela membrana vibrando bastante, né? Isso acontece porque aquela membrana, ao vibrar, ela está empurrando o ar, ou seja, ela está comprimindo as moléculas de ar, né? Então, quando as membranas voltam, as moléculas de ar, digamos que elas ficam mais relaxadas, né? Quando ela vai para baixo, ela empurra essas moléculas de ar. E quando ela volta para seu estado normal, digamos assim que as moléculas elas vão estar mais relaxadas, ou seja, elas vão ficar mais distantes, certo? Vamos ter ali uma refração ali desse som, tá? E esse movimento da membrana, ela é responsável justamente por fazer o som aparecer, né? E como esse alto-falante funciona é dessa forma, né? Ele vai empurrar essas moléculas de ar, vai comprimir e ele volta deixando elas distantes também. Então, nesse caso, para que haja a produção de onda mecânica do som, é necessário o deslocamento, né, da caixa em relação ao ar. Então, vamos aqui voltar aqui para a nossa questão. Temos que olhar as polaridades, né? Nesse caso, quando a gente altera as polaridades, o sentido do movimento da caixa vai ser da ligação correta, ela vai impactar para frente. E a ligação não é ideal quando a gente inverte, né? Então, nesse caso aí, não seria ideal impactar o som para trás, o que vai produzir ondas em fases opostas, emitidas simultaneamente. Então, para pontos equidistantes aos alto-falantes, vai dar uma interferência destrutiva. Então, quando a gente interrompe, né, quando a gente inverte essa ligação aí, não seria o ideal. Aí o alto-falante ele vai continuar emitindo ondas sonoras, só que em oposição à fase do alto-falante D. Eles não vão estar, né, em sincronia. E vai acabar provocando aquela interferência no outro alto-falante, né, nos pontos equidistantes ali dos alto-falantes E e D. Então, a questão
Então, para essa questão, a alternativa correta aqui é a letra E, onde o alto-falante E ele vai emitir ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes ao alto-falante. Terminamos aqui, gente. Então, quem ficou com dúvida, quem quer questionar alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, tá? E lembrando que no domingo a gente vai ter aulão. Então, separem as dúvidas de vocês, que a gente vai resolver tudo, tá certo? Mais informações a gente vai passando para vocês, certo? Então, muito obrigado até aqui e beijo para vocês. Até mais.